Eu estava pensando em como tudo começou e o quanto tudo mudou em todos esses anos. 8 de maio de 2008. Esse foi o dia em que coloquei no ar meu projeto digital, Aventura de Aprender, que começou apenas com um site. A ideia era espalhar o conhecimento que eu acreditava ter, e de lá para cá, muita coisa aconteceu. Vieram canal do YouTube, comunidade no Orkut, Facebook, Instagram e várias redes sociais. Uma página que deveria ser de evangelização se tornou uma confissão involuntária de desobediência ao propósito divino para minha vida. Quantas pessoas que manipulei ao longo do caminho, com o conhecimento que eu julgava ter demais. Quantas vezes eu neguei o que Deus queria fazer. Você só vai acreditar no dia que quiser, mas talvez ajude quando entender que não vive como diz acreditar. Quanta raiva eu tive disso! Até que o batismo com o Espírito e as línguas estranhas vieram, e mesmo assim foi negado. Não podia negar o que houve, mas racionalizei, buscando outras explicações, e depois pedi para esquecer. Nos próximos anos, dá-lhe manipulação das pessoas e negação. Cheguei ao ponto de não manipular ninguém e até lembrar do que vivi, mas ainda assim negar, por medo do que eu não podia entender nem saber por onde estava andando. Literalmente como a visão do rio de Ezequiel. Até o dia daquele culto em novembro de 2010. E entender que nem tempo nem mudança podem quebrar barreiras completamente, de finalmente confessar. E quando eu estava quase negando de novo, com uma dor no peito terrível alguns dias depois, a ligação e a profecia de uma irmã que nem me conhecia. A partir daí o muro caiu, o labirinto abriu e a barragem transbordou de uma vez por todas. Eu pensava que seria só glória, até que em julho de 2011 vieram as lágrimas, o fogo, os gemidos, os gritos e as dores. E uma tristeza, angústia e escuridão humanamente impossíveis de suportar. Era como se, quando eu finalmente decidi crer e viver, isso tivesse sido tirado de mim, junto com todas as promessas e a esperança. Tudo ficou escuro, eu não via mais nada, não sentia mais nada e ainda fui proibida de continuar a trabalhar. Foram quase 4 longos anos que eu pensava que nunca terminariam. Principalmente por causa do que Deus disse no começo de 2011. Por quê? Por mais que tenha confortado, também doeu, como só o Senhor sabe fazer. Até que, quando entendi sobre a semente da restauração, todos os pedaços se quebraram para se unirem em 1/1000 de segundo, e tudo fez sentido. A alegria voltou para minha vida de novo. Ainda não havia realização, mas havia alegria e o contentamento que tudo superavam. Eu também descobri que naqueles anos de cessacionismo e negacionismo, eu me sentia tão feliz, mas os irmãos espirituais discerniam a tristeza e a falta estampada no olhar. Já nos anos em que sentia mais profunda escuridão, os espirituais viam a glória e a alegria. Em 2016, meus trabalhos nas redes voltaram, agora de forma completamente diferente. As redes eram outras e, principalmente, eu não era mais a mesma. Não pensava as mesmas coisas, nem agia da mesma forma. Pouco tempo depois, Deus também fez eu saber que me deu o batismo para me proteger de uma armadilha. Eu era ingênua demais, fraca demais e queria continuar a ser por recusar ferramentas de Deus. Assim, as coisas seguiram mais ou menos estáveis, com poucas realizações e experiências até 2021. Aí sim foi como uma grande explosão. E tudo o que tem acontecido é tão surpreendente que faltam palavras. Eu vivo de verdade tudo o que iniciei em anos anteriores, e muito mais do que poderia imaginar. Isso não significa que não há lutas, mas também há muitas vitórias. Deus me levou em locais e trabalhos que eu jamais sonhei. Além disso, eu sei que Ele me capacita a ajudar e a mostrar, para os que se encontram em situações parecidas, que sempre há caminhos mais excelentes e formas mais profundas de se servir a Deus. Esses 16 anos viram muitas mudanças, e vocês fazem parte delas. Apenas uma coisa nunca mudou e jamais quero mudar. Eu era serva de Deus, continuo sendo, e espero nunca deixar de ser. Mas olhando para trás, posso contemplar e perceber. Há sempre uma forma melhor de se servir, e não é prudente retroceder de onde já chegamos. Prossigamos para o alvo,
onde a luz é sempre mais brilhante e ilumina mais o nosso caminho. Deus nos abençoe.